Superstição infanticida. Essa é a história de hoje. Vamos lá, mais uma história. Uma pessoa cuja probabilidade é garantida pela respectiva redação escreve do lazer do canhoto ao Diário das Alagoas o seguinte: Caro amigo, é mesmo aqui em casa do subdelegado de polícia e sob a pressão de um fato sumamente horroroso que lhe faço estas duas linhas e peço que lhe dê a publicidade devida, como um acontecimento ainda virgem na história da espécie humana. Chegava do nosso sítio a esta povoação quando vi que na porta do subdelegado se agrupava uma multidão. Por ser hoje dia de feira e por espírito de curiosidade, aproximei-me também. Entrando na casa, vi sobre a mesa uma criança morta, tendo a mão direita decepada pela junta e arrancadas a ponta de faca, todas as unhas dos pés. Junto a essa infeliz criatura achavam-se o pai e mãe, que, transidos de dor e afogados em pranto, contavam, entre soluços e gemidos do coração, o seguinte fato. Dizia a destidosa mãe: há 4 ou 5 dias notava eu que no sítio Riacho Seco, onde moramos, aparecia alta noite um vulto que rondava a pequena casinha em que habitamos. Sem porta alguma, por nossa demasiada pobreza, disso fiz saber a meu marido, dizendo-lhe mais que no sítio só se falava de um lobisomem que pegava as crianças. Ele me dissuadiu dessa ilusão ou bruxaria, mas eu, ainda dominada por esse preconceito, tinha a cautela de dormir no meio de 4 filhinhos que tenho de menor idade. Armado por cima da cama, a rendinha em que dormia essa malfadada criança ainda pagã, ou com 10 meses de nascida. Na noite de quinta-feira para a sexta, que foi ontem, dormimos a todo sono, enfardados do trabalho do dia, ficando meu marido em um banco no cupiar e eu na cama. Entre minhas filhas, como era de costume, quando depois de meia-noite senti que dentro do ranchinho havia pisadas e um grande alarido de cães anunciava novidade no sítio. Levantei-me espavorida e no meio da confusão e do terror ouvi o vagido de uma criança que se perdia no espaço, como que comprimida lhe afogassem o choro. Acudiu-me a pavorosa ideia do lobisomem. Apalpando instintivamente a cama, nela achei todas as minhas filhas, que dormiam o sono da inocência. Dirigi-me imediatamente à rendinha, e não achando ali meu querido filhinho, dei um grito de espanto. É louca! Corri ao banco em que dormia meu marido. Acordando, corremos ao acaso, eu e ele, na escuridão da noite, sem direção certa. Não poupamos diligência alguma aqui e ali, por entre os primeiros raios da lua, que começava a desbotar, parecia-me ver a fúria conduzindo a vítima. Em meus ouvidos ressoava a canto o choro agonizante do inocente. Assim, maquinalmente, vagamos o resto da noite
em pranto acebo, cruzando veredas e penetrando bosques, sem nada encontrarmos além do medonho estampido do trovão e o fuzilar do relâmpago por entre uma nuvem preta que rapidamente cobriu todo o firmamento, até que, amanhecendo o dia, auxiliados por alguns moradores da mais próxima vizinhança, tomamos a direção de umas pisadas que se dirigiam a uma gruta pouco distante, e ali no fundo dela achamos ontem, sexta-feira, a malfadada criança morta e nesse estado, sem a mão direita que a cortaram, sem todas as unhas dos pés e com uma contusão na nuca que lhe parecia haver quebrado o crânio. Nesse estado a enterramos ontem mesmo perto de nossa casa, porém hoje, mais bem aconselhados, desenterramo-la e torcemos para ser presente a justiça e a cogitação humana. Depois de minuciosa indagação que lhe fiz para ver se descobria o enigma e o mistério em que estava envolto semelhante acontecimento tão bárbaro e desumano, disse ainda essa pobre mulher: tem algumas suspeitas de um sujeito de nome Antônio José, morador na vizinhança do sítio, que 3 vezes foi à minha casa indagar quando pretendia eu batizar aquela criança, chegando até a perguntar se já estava batizada de palavras. E finalmente, indo na quinta-feira, vendo-me com uma camisinha do menino, perguntou-me se eu ia batizar no domingo seguinte. Respondendo-lhe ou que sim, retirou-se ele, tendo na noite desse dia lugar o acontecimento que acabo de referir. Toda essa história foi confirmada pelo próprio marido, que estava presente, a quem o subdelegado fez o autor de perguntas e procedeu ao corpo de delito direito. Tratava o subdelegado de dar providências ou empenho do mandar prender ao iniciado, quando aqui chega o monstro disfarçado, como que espreitando a impressão que causaria tão inaudito fato. Foi imediatamente preso e está no tronco. Uma conspiração geral se desenvolveu contra ele, que, carrancudo e melancólico, não dá uma palavra em defesa, meneia a cabeça de vez em quando e alonga os espaços de se escapar um suspiro, mergulhado em uma meditação profunda. Parece que a consciência lhe está dilacerando as entranhas e comprimindo-lhe o coração de fera, se é que o tem. Convém dizer-lhe que o sujeito vive unicamente do jogo, de que faz sua profissão de vida, e por aqui se diz que tem uma mão de menino pagã, não parte carta para aprender. Meu bom amigo Ubi Gentil Sumus, que selvageria inqualificável, que desnaturada criatura, fosse quem fosse o bárbaro, não tem qualificação possível.
Que vasto campo abre ao filósofo, ao teólogo, um fato semelhante. Onde está a culpa desse matriz? Onde estavam as faculdades desse monstro quando concebeu o plano selvagem que executou em um inocente? Dê-me a sua opinião, mesmo em hipóteses. Né, gente? Onde estava, né? Faculdade desse homem ruim. Será que ele tinha mesmo uma faculdade? Eu acredito que não. Mas essa foi a história de hoje. Superstição infanticida. Então até o próximo vídeo. E fui.